Olá, está no ar o Boletim de Notícias, eu sou Vanessa Brolo e te faço companhia a partir de agora. A variante Ômicron segue se espalhando pelo mundo. Nos Estados Unidos foram registradas mais de 1.300.000 infecções só nas últimas 24 horas. Recorde de casos e hospitalizações desde que a pandemia começou. Em todo o país, hospitais estão lotados. Um levantamento feito pela agência de notícias Reuters aponta que nesta segunda-feira havia 132.600 pessoas hospitalizadas com Covid-19 nos Estados Unidos. Este médico disse, porém, que dessa vez a quantidade de pacientes em unidades de terapia intensiva e que precisam de ventiladores é menor e que a maior parte dos casos graves são de pessoas não vacinadas ou idosos. Ele também disse que é provável que haja um novo pico de hospitalizações em 2 ou 3 semanas. Mais da metade da população europeia deve ser infectada com a variante Ômicron nas próximas 6 ou 8 semanas. O alerta foi feito hoje pela Organização Mundial de Saúde. De acordo com Hans Kluge, diretor da OMS, a projeção leva em conta o crescimento de casos no continente, já que as infecções dobraram nas 2 primeiras semanas do ano. Kluge disse ainda que, apesar da quantidade de casos, a vacinação ajudará a manter baixas as taxas de mortes e casos graves. Moradores da cidade chinesa de Anyang estão proibidos de sair de casa e a maioria do comércio está fechado. Ao todo, a cidade tem até agora 84 infectados. Anyang é a terceira cidade chinesa a aderir a um lockdown rigoroso. O governo tem adotado medidas rígidas de controle da doença desde o início da pandemia. Agora, Pequim tem sido ainda mais cuidadosa, já que o país teme uma onda de coronavírus a menos de um mês das Olimpíadas de Inverno. Em Karachi, a maior cidade do Paquistão, agentes de saúde têm ido de porta em porta à procura de mulheres que ainda não se vacinaram. A Secretaria de Saúde afirmou que a campanha tem como público-alvo donas de casa que não buscam os postos de vacinação. Cerca de 32% dos paquistaneses já receberam as 2 doses da vacina e o governo autorizou o reforço para maiores de 30 anos. Uma equipe de cirurgiões americanos transplantou com sucesso o coração de um porco geneticamente modificado em um humano, um feito sem precedentes no mundo. Um coração de porco geneticamente modificado foi transplantado em um ser humano. Uma equipe de cirurgiões americanos realizou a operação na sexta-feira e demonstrou pela primeira vez que o coração de um animal pode continuar a bater em um ser humano sem rejeição imediata. As informações são da Maryland Medical School. O paciente David Bennett não estava apto para um transplante humano e a Agência Reguladora de Saúde dos Estados Unidos concedeu uma autorização de emergência para a cirurgia na véspera de Ano Novo como último recurso. Ele está acordado, está se recuperando e conversando com seus cuidadores. Esperamos que a recuperação que ele está tendo agora continue. O morador de Maryland, de 57 anos, passou os últimos meses acamado com uma máquina de suporte à vida. Ele simplesmente não queria morrer, ele não quer morrer. Ele sentiu que não tinha chance e foi convencido por vários médicos que lhes disseram que ele tinha uma doença fatal e que era improvável que ele saísse do hospital. Com esse cenário como alternativa, ele me disse 2 coisas muito importantes. Ele disse, eu não quero morrer, e ele disse, se eu morrer, talvez você aprenda algo para ajudar os outros. O porco doador foi submetido a um procedimento de modificação genética pela empresa de biotecnologia Revivicor para eliminar um gene que produz um açúcar que teria desencadeado uma forte resposta imune e causado a rejeição do órgão. O coração doado permaneceu em uma máquina para preservá-lo antes da cirurgia e uma nova droga experimental feita pela Kiniksa Pharmaceuticals foi usada junto com outros medicamentos convencionais contra a rejeição. Segundo dados oficiais, cerca de 110.000 americanos estão esperando por um transplante e mais de 6.000 pacientes morrem a cada ano antes de receber um órgão novo. As válvulas cardíacas de porco já são amplamente utilizadas em humanos e sua pele é enxertada em pessoas que sofreram queimaduras.
Em Feira de Santana, na Bahia, um programa de atividades físicas e motoras tem ajudado no desenvolvimento de crianças autistas. Esse atendimento é oferecido de graça para mais de 50 crianças, todas elas de famílias de baixa renda. A regra aqui é movimentar o corpo e estimular os sentidos das crianças. Por isso, tem pula-pula, objetos com cores bem fortes e em ordem. Já faz um mês que o José Carlos traz o filho, Arthur, de 6 anos, para a oficina. A importância das oficinas aqui para ele vai ser o principal, vai ser na vida diária dele. O principal, porque não vai ser sempre que nem eu nem a mãe vai estar do lado dele, entendeu? E para o desenvolvimento dele físico e psicológico vai ser mais do que excelente. A aula é realizada no Centro de Referência Municipal da Pessoa Autista em Feira de Santana, na Bahia. Segundo o educador físico, atividades como essas são muito importantes para crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Essa oficina vai dar a possibilidade de ele desenvolver todas as suas motricidades amplas e finas dentro de um contexto do dia a dia dele, de correr, pular, rolar, brincar, que são movimentos naturais. Para que a criança seja atendida aqui no centro, é necessário que ela esteja cadastrada no CAD único, ou seja, esteja enquadrada na situação de pobreza ou extrema pobreza. Atualmente, 52 crianças recebem atendimento por aqui. A criança tem que ter de 3 a 12 anos, tem que residir em Feira de Santana, ele tem que vir encaminhado do CAPS infantil e ele já tem que estar com o diagnóstico já fechado. A gente atende a parte da fonoaudiologia, psicopedagogia, psicomotricidade, psicologia. Isso! Entrou. Isso aí, voltou? O Brasil lidera os índices mundiais de raios e relâmpagos e é no verão que eles aparecem com mais frequência. Cuidados simples evitam situações de risco. Veja na reportagem. Verão, época de muito calor e também de chuvas e tempestades. O Brasil é campeão mundial em raios. São cerca de 78 milhões de descargas elétricas por ano. Em média, cada raio tem 20 mil amperes de energia, o que representa cerca de 1000 vezes a carga de um chuveiro elétrico. O grupo que estuda eletricidade atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais prevê aumento na incidência de raios no Brasil até o final deste século. Em média, os raios causam cerca de 110 mortes no país por ano. E mais de 40% delas ocorrem no verão. Por isso, é preciso saber como se proteger. Se você estiver no descampado, evitar de ficar em pé. Se você for deitar, você deitado é melhor do que em pé. Mas você fica naquela posição como é um animal, com as costas rentes, a mão no chão e os pés no outro lado, que é para não criar diferença de potencial e o raio passar por cima de você. Nunca ir para debaixo de árvores, nunca. E se você estiver perto de um prédio, e de preferência vai para um prédio que tenha para-raio, e você fica protegido em torno do prédio. Você não precisa ficar dentro do prédio. Se o para-raio, quanto mais alto for o prédio, o para-raio, mais área de proteção você teria embaixo. Em Maringá, no noroeste do Paraná, um programa quer incentivar empresas e a população em geral a adotarem espaços públicos. A ideia é ajudar na preservação desses locais. Você já pensou em adotar uma praça, um canteiro central ou até mesmo um bosque? Em Maringá, no noroeste do Paraná, há 3 anos um projeto incentiva empresas a se responsabilizarem por esses espaços e dá a oportunidade para que elas desenvolvam ações socioambientais. Mas em 2021, o projeto passou por mudanças. Agora, pessoas comuns também podem adotar esses espaços. É uma forma que a gestão pública da cidade encontrou de dividir a responsabilidade do cuidado com quem mais usa esses locais e, em contrapartida, oferece a oportunidade de explorarem comercialmente esses ambientes. À medida em que nós coloquemos empresas para cuidar disso, nós estamos retirando o custo da prefeitura, usando esse dinheiro para uma outra função com maior necessidade, mas vamos estar garantindo que esse canteiro vai continuar bem cuidado como estava com a prefeitura. Quando uma empresa adota um desses espaços, ela pode, por exemplo, fixar informativos como forma de publicidade.
Se um cidadão comum decidir adotar uma praça, por exemplo, além de se responsabilizar pelo cuidado e preservação do local, ele pode instalar um quiosque para a comercialização de produtos, mas é preciso apresentar um projeto e, se aprovado, o contrato inicial é de 3 anos. Essas empresas podem adotar isso por 3 anos, prorrogado por mais 3 anos. Então, teoricamente, pode ser uma adoção de até 6 anos. No entanto, a prefeitura pode intervir nesse local, suspender esse contrato, quando verificar que aquilo não está seguindo as regras. Um projeto desenvolvido no sul do país e que pode servir de inspiração para que outras cidades do Brasil incentivem a adoção de práticas ambientais responsáveis. Nós sabemos que muitas instituições elas gostam de prestar esse tipo de serviço, né, como os Rotaries, os Lions, os clubes de serviço, algumas associações que elas são organizadas para prestar um bem público e muitas vezes eles vêm querendo nos ajudar e nós não conseguimos permitir que eles ajudem por conta da legislação. E além disso, em alguns casos, as empresas que explorarem isso comercialmente também vão estar gerando renda e trabalho em Maringá e ao mesmo tempo cuidando de um bem público. Há quase um mês, uma família vive angustiada com o desaparecimento de uma cadela no maior aeroporto do país. Desde então, as buscas pela Pandora não param. O que era para ser uma viagem de reencontro de amigos se transformou em dias de desespero para Reinaldo, que se viu sem parte da família quando desembarcou em São Paulo. Já perdi 11 quilos, né? Tá doendo muito, minha filha tá sofrendo demais, eu sofro, o pessoal sofre. A cadela Pandora está desaparecida desde o dia 15 de dezembro, quando escapou da caixa de transporte durante conexão aqui no aeroporto de Guarulhos, no voo vindo de Recife, com destino ao aeroporto de Navegantes, em Santa Catarina. Desde então, o dono não tem poupado esforços para encontrá-la. Sem sombra de dúvida nenhuma, eu não vou embora. Eu não vou embora sem nenhuma resposta da minha filha, quer dizer, sem ela, eu não vou embora. Nessas imagens, a cadela aparece correndo na pista do aeroporto e também no terminal de cargas. Depois disso, não foi mais vista. Em nota, a Gol afirma que nunca deixou de prestar assistência nas buscas por Pandora. Este advogado orienta que, para os casos de extravio em geral, é importante guardar o comprovante da bagagem e documentos sobre os bens que está levando. E que, em casos como o de Reinaldo, cabe ação na justiça por danos materiais e morais. A companhia ela é responsável por todo o trajeto. Se tiver 10 conexões, as 10 conexões, quem contratou, ela se torna automaticamente responsável pelo animal ou pela bagagem. Sem sombra de dúvida nenhuma, eu não vou embora. Eu não vou embora sem nenhuma resposta da minha filha. Quer dizer, sem ela, eu não vou embora. Que Pandora esteja bem até o reencontro com a família. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!